Aleluia! Eu quero mais uma vez convidar você para ficar de pé. E você que está nos assistindo online, eu quero lhe dizer o seguinte: essa mensagem que nós vamos compartilhar juntos aqui agora é uma mensagem de muita batalha espiritual. Nós estamos em uma série chamada O Mundo Espiritual. Então, antes de pregar essa mensagem, eu quero convidar você a exaltar o nome do Senhor bem alto. A Bíblia diz: contudo tu és santo, entronizado em meio aos louvores de Israel. Sabe que enquanto nós levantamos louvores, o Senhor está sentado no trono para julgar a nossa causa. E durante essa mensagem de tanta batalha espiritual que nós vamos pregar aqui agora, eu quero que você receba 100%. 100%, 100%. Então eu quero convidar você a render seu coração, render a sua alma, render o seu corpo, render o seu espírito na presença do Senhor e levantar o nome do Senhor acima de todo nome. Você já sabe como fazer isso, então não me espere não. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está nos vendo online, aí onde você está, comece a adorar ao Senhor, dê a Ele palavras de adoração, palavras de louvor. Vamos levantar o nome do Senhor bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Levanta o nome do Senhor bem alto. Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, Yeshua, levanta o nome dele bem alto. Yeshua. A ti a honra, a glória e o louvor. Yeshua. Você já sabe o que fazer, não espere por mim. Levanta o nome dele bem alto, bem alto. Yeshua. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Jesus, Jesus. Levanta o nome dele. Abra os seus lábios para Ele. Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos senhores, razão do meu viver.
Príncipe da paz, Consolador, motivo das minhas canções. Levante suas mãos e cante Yeshua. Yeshua. Exaltamos o teu nome, Jesus, nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa: Jesus Cristo, tu és o Senhor. Nós te exaltamos, Yeshua. Nós te damos a honra, a glória, o reconhecimento. Nós rendemos nossas vidas a Ti aqui, Senhor. Nós entregamos nosso corpo, nossa alma, tudo que temos, tudo que somos, nós rendemos a Ti. Nós nos sujeitamos à Tua palavra. E hoje eu oro, Senhor, por todos os que estão aqui conosco reunidos e todos aqueles que estão conosco online. Abra os nossos olhos para que possamos ver a Tua palavra. Abra os olhos do nosso coração para receber a revelação das Escrituras. Fala conosco, comunica conosco aquilo que a mente humana não pode comunicar, aquilo que só podemos receber por meio da revelação do Teu Espírito Santo. Fala conosco hoje para a Tua glória, em o nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Você pode sentar aonde você está. E eu gostaria que você se mantivesse totalmente conectado com o Espírito Santo aí. Amém? Aqui não é um momento de você ouvir, é um momento de você falar. Então você fica falando. Você fica falando, você fica falando. Fica falando, fica falando. Para de falar não. Fica falando, fica falando. Nós vamos deixar a palavra de Deus jogar luz em um assunto muito importante hoje. Fica falando, fica falando. Nós estamos em uma série chamada O Mundo Espiritual. Você não está vendo, mas o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. A Bíblia diz que as coisas visíveis foram criadas pelo invisível. E os atributos do Deus invisível, assim como a sua divindade, assim como o seu eterno poder, podem ser percebidos por meio das coisas que foram criadas. Mas o reino invisível é que criou o visível. O mundo espiritual é real, é real. Nós vimos nas últimas mensagens dessa série que Satanás sempre tem usado a estratégia de trabalhar escondido. Se Satanás conseguir passar despercebido, maravilha para ele. Se você não acreditar que Satanás existe, melhor para ele que você não acredite que ele exista, porque ele vai poder trabalhar à vontade. Mas é muito real, o mundo espiritual é muito real. Então, hoje estamos nessa série de mensagens chamada O Mundo Espiritual. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Quase todos os mandamentos do Novo Testamento se referem a outra pessoa, quase todos. Então, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, dar suporte, suportar uns aos outros. Quase todos os mandamentos do Novo Testamento diz respeito uns aos outros. Então, no Novo Testamento, o relacionamento de uns para com os outros, eles são determinantes e pré-requisito para o relacionamento com Deus. É isso mesmo que você ouviu. Então, veja bem, vou te dar alguns textos. Por exemplo, vocês conhecem esse. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, veja bem. Muitas pessoas insistem na ideia de que elas podem ter um relacionamento com Deus sem ter relacionamento com os outros. No Novo Testamento, isso é impossível. Isso é tão impossível
que a Bíblia diz aos maridos assim: marido, considerai a vossa mulher como parte mais frágil. A Bíblia diz: trate ela com dignidade, não trate a sua esposa com amargura. Por quê? A Bíblia diz: para que não sejam interrompidas as vossas orações. Uau! O que Deus está falando? Ô marido, você quebra com a sua esposa, você está quebrado comigo. Então é uma coisa impressionante como que o nosso relacionamento uns com os outros, ele pode nos impedir de nos relacionar com Deus. Então tem gente que fala: pastor, eu amo a Deus. Veja bem, Deus disse: se você não pode amar o seu irmão a quem você vê, como amará a Deus que você não vê? Então aquele que diz amar a Deus, esse deve também amar o seu irmão. Então, se Deus nos salvasse para nos relacionar somente com Ele, todos nós estaríamos na glória agora. Na presença dEle, nós estamos na terra para nos relacionar uns com os outros. E aqui está o engano. Porque Satanás quer tentar você dizer que é super espiritual no seu relacionamento com Deus. Mas ele quer fazer você quebrar relacionamento com as pessoas. E eu quero te dizer, relacionamento frio com as pessoas, relacionamento frio com Deus. Relacionamento quebrado com as pessoas, relacionamento quebrado com Deus. E talvez você não goste de ouvir várias dessas coisas que eu estou falando aqui. Mas eu quero jogar luz nessa área das nossas vidas. Eu não sei se você já teve alguma vez brincando de esconde-esconde à noite dentro de casa. Fala com quem está do seu lado assim: ó, não deixa o diabo fazer você dormir, não. Sabe quando você está brincando de esconde-esconde dentro de casa com as luzes todas apagadas, né? Aí ninguém vê ninguém. De repente alguém acende a luz, aí você vê que todo mundo estava assim, escondido em lugar besta, atrás da cortina, você vê o pezão lá, né? O outro estava atrás do jarro de planta, mas ninguém via quando a luz estava apagada. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é acender a luz. E você vai ver como tem demônios escondidos, atuando no meio dos relacionamentos. Eles estão aqui só para isso. Satanás está aqui nessa terra para atrapalhar o seu relacionamento com Deus, e a maneira como ele faz isso é atrapalhar o seu relacionamento com as pessoas, porque quebrando seu relacionamento com as pessoas, ele quebra seu relacionamento com Deus. Então, dentro dessa série, O Mundo Espiritual, o subtítulo de hoje é Campos Minados e Bombas Relógios. É isso que o diabo tem feito. Já viu um campo minado? Você está andando, de repente você pisa e faz... Agora, ou você vai dar um jeito de desarmar aquela bomba, ou você vai se ferir muito. O diabo instalou aquela bomba lá. E nós temos que ter a habilidade de, quando pisar, a gente saber desarmar aquela bomba. A outra coisa que o diabo usa muito, e é uma das coisas que ele mais usa, na minha opinião, é a bomba relógio. É aquela coisa que ele instala na pessoa, mas não vai estourar agora, só estoura lá na frente. Nós vamos desmascarar esses espíritos malignos aqui, em nome de Jesus, que têm destruído casamentos, famílias, relacionamento entre irmãos. Geralmente, os relacionamentos mais sofridos envolvem as pessoas que você mais ama. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, basicamente, é estudar, fazer um resumo da carta de Paulo aos Efésios. Veja, o apóstolo Paulo, quando ele escrevia, geralmente ele fazia grandes introduções. E você que está aqui, eu sei que tem muita gente aqui que já estudou teologia. Deixa eu te explicar uma coisa. Você não tem que concordar com tudo que os teólogos falam, tá? A posição de um teólogo é só a posição de um outro homem igual você. Estude a Bíblia mais que ele, quem sabe você vai ter uma posição mais clara. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha um costume de escrever introduções nas suas cartas. Então, a introdução da carta de Paulo aos Efésios são os 3 primeiros capítulos. E depois da introdução é onde o apóstolo Paulo realmente entra no assunto da carta. Agora, muitos teólogos têm defendido que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta de ensino espiritual, de batalha espiritual. Eu discordo 100%. E eu vou te falar por que eu discordo. Quantos aqui almoçaram hoje? Maravilha, né? Jejuar é muito bom, mas comer também é muito bom, é ou não é verdade? Eu também almocei. Quantos aqui na sua comida tinha sal? Que bom que tinha sal, estava temperadinha, gostosa. Maravilha.
Então, tinha sal na sua comida, mas nem por isso eu posso dizer que você comeu um prato de sal. Havia sal, mas não era sal. Na carta de Paulo aos Efésios, sim, há ensino sobre batalha espiritual. Há ensino sobre espíritos malignos. Há sim, mas essa não é nem de longe a ênfase principal da carta de Paulo aos Efésios. Ele faz uma introdução maravilhosa do capítulo 1 ao capítulo 3, e ele termina o capítulo 3 no versículo 21, dessa maneira. Você vai ver que ele está concluindo alguma coisa. Leia comigo o versículo 21, diz assim, ó: a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Qual a impressão que você tem? Ele encerrou uma coisa aí, sim ou não? Muito bem. Agora, depois da introdução, ele vai começar a falar do que, para mim, e há muitos anos eu tenho conversado isso com muitos teólogos, muitos pastores, e eu sou bem convicto disso que eu vou falar, o assunto principal da carta de Paulo aos Efésios é relacionamentos. Relacionamentos. E assim que ele termina a introdução, o primeiro relacionamento que ele vai tratar são relacionamentos na igreja. Fala isso comigo, relacionamentos na igreja. E ele então dá um conselho para aquela igreja. E o conselho que ele dá é esse: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja, esse texto de maneira nenhuma te dá uma ideia de passividade. É esforçando. Fala comigo, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar. Para quê? Para criar a unidade? Não, para preservar a unidade. Eu me lembro que, há uns anos atrás, muitos pastores chegavam para mim, aqui na cidade, e falavam: pastor Gilson, nós deveríamos formar uma aliança de pastores. O pastor Marcelo participava comigo muito, né, da unidade de pastores aqui que a gente promovia, tinha a sala de oração 24 horas, por muitos e muitos anos, até eu me mudar para São Paulo, eu fiquei fazendo isso aqui. E muitos pastores falavam assim: nós deveríamos fazer uma aliança de pastores. E eu lembro de algumas vezes ter respondido assim: olha, interessante você falar isso, porque eu tenho pensado muito em trocar essa aliança aqui. Essa aliança é uma aliança de ouro, tem uma pedra preciosa aqui que representa os meus filhos, muito bem trabalhada. E eu dei para minha esposa no nosso aniversário de 10 anos de casados, há 10 anos atrás. E eu estou pensando em trocar essa aliança. É mesmo, pastor? O que o senhor está pensando? Eu vou pôr uma aliança de coco. E as pessoas falam: vai pôr uma aliança de coco? Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Não, eu estou pensando em pôr uma aliança de coco. Mas, pastor, aliança de, o senhor tem uma aliança de ouro linda. Eu falei: exatamente, é isso que vocês estão querendo fazer, uma aliança de unidade de pastores. Para que nós vamos fazer uma aliança de coco? Não estou entendendo, pastor. A Bíblia diz: nós já estamos debaixo do cálice da nova aliança, no sangue de Jesus. Nós não temos que fazer aliança, nós já temos uma aliança. A aliança foi feita no sangue do Cordeiro. Nós não temos que criar uma unidade, nós só temos que preservá-la. Nós temos que nos esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Nós não estamos reunidos aqui porque esse prédio é bonito, ou porque essa cadeira é bonita, ou porque esse não sei o quê, ou por qualquer outro motivo, ou porque somos da mesma religião. Nós estamos reunidos aqui porque estamos debaixo da aliança feita no precioso sangue de Jesus. A preciosidade dessa aliança está na preciosidade do sangue derramado para que ela existisse. Então nós não apenas lutamos para preservar a amizade com o outro, mas é a unidade do Espírito. Isso teve um preço e é um preço alto, e nós devemos manter essa unidade imaculada. Nós devemos lutar por isso, nós devemos proteger isso. E o apóstolo Paulo está falando: esforçando-vos diligentemente. Relacionamento uns com os outros. Aí ele vai ensinar um pouco sobre como proteger isso, e eu chamo isso de pureza nos relacionamentos. O relacionamento no meio da igreja deve ser um relacionamento puro. Tá certo? Ausente
de intenções impuras, ausente de segundas intenções, um relacionamento puro. E aí o apóstolo Paulo, tudo que eu estou lendo aqui, eu estou lendo em sequência, tá? Ele começa a falar então como ter esse relacionamento. Ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém? Então fala com quem está do seu lado assim: não minta para mim. Eu nunca vou mentir para você. Somos membros uns dos outros. Amém? Agora, enquanto eu estiver falando de relacionamentos, você vai ver o nome diabo, Satanás, maligno. Você está aqui? Diabo, Satanás, maligno, aparecendo várias vezes. Mas nós estamos falando de relacionamentos. Eu estou lendo as instruções de Paulo para relacionamento. Então ele continua dizendo, ó: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está vendo que tem uma vírgula aí? Você está vendo? Tá? Tá. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tudo sobre relacionamento. Depois da vírgula, sabe o que aparece? Nem deis lugar ao diabo. Se você se ira e peca, o diabo está lá. Se você se ira, não conserta, o diabo está lá. Ele sempre está lá. É muito importante você saber disso. Não deis lugar ao diabo. Isso não é um texto isolado. A hermenêutica bíblica nos ensina a interpretar o texto dentro do seu contexto. Está falando sobre o relacionamento entre os irmãos. E ele continua dizendo, então, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha bem, não saia da tua palavra, da tua boca, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Semana passada falamos aqui sobre a autoridade do crente. E nós vimos que Jesus falou, em meu nome falarão novas línguas. E nós vimos aqui que o crente tem uma nova linguagem. É uma linguagem de bênção, é uma linguagem de edificação. Dessa fonte que sai água doce, não pode sair água amarga. Então nós não falamos palavras torpes, nós não falamos palavras sujas, nós não falamos palavras mal intencionadas, nós não falamos mal dos outros, nós não maldizemos a ninguém, nós bendizemos somente, nós falamos bem e bem somente. Se não é para edificar, eu fico calado. Então, o que eu vou falar? Vai edificar? Não. Então, eu não vou falar. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando calado, até o tolo é tido por sábio. Então, não edifica, eu não falo. Agora, dentro desse mesmo contexto, irmãos, a gente tem que parar de tirar texto do contexto, tá bom? Eu estou lendo na sequência, um versículo depois do outro. Eu acabei de ler o 29. O próximo é o... Sabe o que diz o 30? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Como que você entristece o Espírito Santo de Deus, no qual você foi selado para o dia da redenção? Falando que não deve, falando que não edifica. Você está entendendo? Se relacionando mal com os outros, falando palavras torpes, falando aquilo que não é bom para edificação. Você pode tirar esse texto do contexto para falar que tem muitas coisas que entristecem o Espírito Santo? Pode, mas o contexto está falando de relacionamentos. E o Espírito Santo se entristece quando os relacionamentos não estão bem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Sabe o que é cólera? Isso aqui significa aquela pessoa que ela está sempre do lado contrário.
Todo mundo está falando uma coisa aqui. Ah, que legal, isso aqui é legal, né? Eu não achei. Já viu isso? Vão todo mundo para lá? Eu não acho. Tem que ir para o outro lado. Cólera. Você está entendendo? Tem gente que fala assim, eu não falo mal de ninguém. Aí alguém comenta com ele assim, fulano é uma bênção, né? Ela fala assim, Entendeu? Deixa o Espírito Santo sondar seu coração. E vai orando aí, vai falando em línguas aí, que nós estamos jogando luz nessas trevas. Aí ele diz, antes sede uns para com os outros benignos. Aleluia. Fala, eu sempre vou fazer o bem. Compassivos. Pessoas cheias de compaixão. Amém? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pera lá. Tem gente que fala assim, mas pastor, ele me feriu muito. Perdão é para isso. Mas pastor, ele me machucou demais. Perdão é para isso. Olha, não é para perdoar de qualquer jeito. Está falando, como Deus em Cristo vos perdoou. Como que Deus em Cristo nos perdoou? De graça, sem cobrar nada. Foi Ele que ofereceu o perdão. Foi Ele que veio atrás. Foi Ele que se sacrificou. Foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que se humilhou. Foi Ele que se esvaziou. Ele que veio. Se nós devemos perdoar igual Ele, então nós temos que pagar o preço, nós temos que ir atrás, nós temos que nos humilhar, nós temos que sofrer o fato de ir e nos humilhar para que haja reconciliação. Você está entendendo? O perdão resolve tudo. Agora, muito interessante, deixa lá para mim o versículo que a gente estava lendo. A Bíblia não foi escrita assim, ó, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, aí escreveram o capítulo 1. Não foi assim. Era um texto corrido. Depois foi dividido em capítulos e versículos para facilitar que a gente achasse os textos. Assim também a carta de Paulo aos Efésios não foi dividida em capítulos e versículos. Foi uma carta. Agora, olha que interessante. Esse versículo que nós lemos diz, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha o que diz o próximo versículo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. De que está falando? Como que você imita Deus aqui? Perdoando como Deus em Cristo nos perdoou. Papai fez, eu faço também. E ele completa, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Veja bem, fala comigo, como? Então não é andar em amor de qualquer jeito, é andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então o que ele está falando? Então, como Cristo fez, você também faça. Vamos andar em amor como também Cristo. E sabe o que esse versículo está falando? Que andar em amor como Cristo é como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus está falando, eu respiro essa oferta quando você ama, quando você perdoa. Isso é profunda adoração que sobe como um incenso suave às narinas de Deus. Estaria eu, Senhor, em um velório? Libera um pouquinho dessa unção aí, irmão. Vai. Exalta o nome dele aí, em nome de Jesus. Glorifica ele pela palavra dele, em nome de Jesus. Eu não vou falar sobre os próximos versículos, porque eu tenho falado nos últimos dias sobre se encher do Espírito. Porque dentro desse contexto, ele nos ensina a nos encher do Espírito, falando entre nós com salmos,
entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por isso que eu estou falando, fica falando. Você quer ficar cheio do Espírito Santo? Fica falando. O Senhor é bom em todo tempo. Isso mesmo, sua misericórdia se renova cada manhã. Isso. Bora praticar esse negócio aí, sua fidelidade de geração em geração. Isso mesmo. Quem é como o Senhor? 3 segundos, Senhor. Esse povo fala 3 segundos e para. No meio desse contexto, Paulo fala uma coisa que nós temos que prestar atenção. Ele diz, remindo o tempo porque os dias são maus. E eu tenho explicado isso, não vou me cansar de explicar. As pessoas leem isso meio de qualquer jeito assim, remindo o tempo porque os dias são maus, e elas pensam que isso significa aproveitar o tempo. Aproveite o máximo, aproveite todo o tempo, não desperdice tempo, não é isso que ele está falando. Remir, eu vou ler para você o significado, a palavra grega significa resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, pagar um valor para libertar do cativeiro. Às vezes o seu tempo está no cativeiro e você tem que comprar o seu tempo de volta. Deixa eu te explicar, vamos supor que você ganha 30 mil reais por mês para trabalhar 30 dias, 10 horas por dia. Então, cada dia você ganha 1.000 reais, 10 horas você ganha 100 reais por hora. Esse é o preço da sua hora de trabalho. Quando você gasta 1 hora no Instagram, você está pagando 100 reais para ficar lá. 100 reais para aquela porcaria encher sua cabeça de lixo. Compra esse tempo. Compra, paga por ele. Eu estou comprando tempo. Agora eu estou comprando tempo. Se eu descobrir um tempo que está à venda meu, eu vou comprar ele. Vou gastar dinheiro para que eu tenha tempo para fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu vou procurar saber qual é a vontade do Senhor. E eu vou comprar meu. Eu não quero meu tempo com nada que não... Nada. Eu não quero gastar 50 centavos de tempo com nada que é fora do meu propósito. Quando eu não estiver trabalhando, eu vou estar com a minha família descansando ou dormindo. E ponto final. Vamos continuar. O primeiro assunto, então, foi o relacionamento uns com os outros, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O primeiro relacionamento é o relacionamento da igreja, irmãos uns com os outros. O próximo relacionamento que Paulo toca é para as mulheres esposas. E ele diz, mulheres, sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Ouvi 4 amém de 4 mulheres e elas eram solteiras. Então, ele falou do relacionamento dos irmãos dentro da igreja. Agora ele está falando da mulher se relacionar bem com o marido. Próximo conselho. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Os homens são demais, tá vendo? Então, o primeiro relacionamento que Paulo trata é entre os irmãos. O segundo, mulher para com seu marido. O terceiro, marido para com suas esposas. Muito bem. Agora, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, agora ele está ensinando os filhos a como se relacionar com os pais. E aí agora ele olha para os pais e fala, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então veja bem, a carta já ensinou os irmãos a se relacionarem, a se esforçarem por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora ensinou as esposas a se relacionar com os maridos. Aí ensinou os maridos a se relacionar com as esposas. Aí ensinou os filhos a se relacionar com os pais. Aí ensinou os pais a se relacionar com os filhos. Agora vai entrar em um contexto que não é normal nos nossos dias, mas era naquela época, porque naquela época haviam escravos. Hoje, graças a Deus, no Brasil não existem mais escravos. Mas você pode adaptar essa realidade para patrão e funcionário. Quando falar servos, você pode pensar funcionários. E quando falar senhores, você pode pensar patrão. Então, o próximo conselho
é para os servos, que você pode adaptar aqui para funcionários. E diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O que o texto está falando? Trabalhe para o seu patrão como se ele fosse Jesus. Pastor, como que é crente no trabalho? O crente chega mais cedo, sai mais tarde, trabalha mais do que todos. Porque ele não trabalha para o patrão, ele trabalha para Jesus. Meu patrão não merece, Jesus merece. Quem te honra é Jesus, não é o seu patrão. E agora vem o conselho para o patrão, que é o Senhor, né? E vós, senhores, patrões, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está onde? Nos céus, e que para ele e para com ele não há acepção de pessoas. No céu não tem patrão e funcionário. No céu tem filho. E o Senhor está falando, ó, papai está vendo. Papai está vendo. Papai está vendo. Viu? Olha como você trata aquele funcionário que é filho do papai. Trata ele bem. Então, a carta de Paulo aos Efésios está ensinando. Acorda, seu irmão, fala com ele, acorda aí, acorda. Fala com ele, põe sua boca para trabalhar. Ensina para ele falar assim, ó, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor é bom, te louvamos pela tua palavra, Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, bendito seja o teu nome pela tua palavra, aleluia. Então aí Paulo vem, ó, relacionamento uns com os outros, aí depois do relacionamento entre os santos, então esposa, submissa ao marido, amai a esposa, filho, obedecei vossos pais ao Senhor, pai, não provoquei a ira aos vossos filhos, tá certo? Servos, trabalhe aí para o seu Senhor, né? Empregado para o seu patrão, como se ele fosse Jesus. Ô patrão, trata bem esse servo aí, porque você sabe que ele é filho do mesmo papai. Relacione direitinho. No meio desse contexto, não sai do contexto, no meio desse contexto, o Espírito Santo lança essa: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas do diabo aonde? Ciladas do diabo aonde? Fala bem alto, nos relacionamentos. Olha o próximo versículo. Como ele começa? A primeira palavra, por quê? Fala comigo, por quê? Então, pera lá, volta o versículo anterior, por favor, olha lá. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne. Deixa eu te explicar. Eu estava vendo um mestre da palavra, um pastor britânico, já morreu há muitos anos, já está, não sei aonde, já está dormindo, aguardando a ressurreição. Esse pastor era um grande mestre e ele dava aula de grego em nível universitário. Ele estudou grego desde os 10 anos de idade. E ele... Tudo bem, Siri, mas eu não vou desligar o modo avião. Eu não quero que você fale comigo agora. É a Siri. Eu não preciso me relacionar bem com ela. Você é muito enxerida, Siri. Tá. Esse professor de grego em nível universitário disse que essa frase, nossa luta não é contra sangue e a carne, poderia ser, é super correto se fosse traduzido assim, ó, porque a nossa luta não é contra seres com corpos. Seres com corpos.
Ele não está falando de ir no açougue e ficar lutando com a carne no açougue, nem com o sangue. Por quê que no meio dessa carta aparece isso? Revestivos de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne. Ou seja, a nossa luta não é contra seres com corpos. Por que ele está falando isso? Você quer saber por que ele está falando isso? Porque os irmãos estavam lutando uns com os outros, o marido com a esposa com o marido, o pai com o filho com o pai, o servo com o senhor com o servo, eles lutando entre eles e não estavam vendo que por trás daquela luta tinha uma outra luta. Que luta? Contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E o que Paulo está falando é: para de tentar resolver brigando entre vocês e vai brigar com o diabo. Para de achar que é tudo no nível da carne, que todos esses sentimentos são apenas humanos, que todos esses pensamentos são apenas humanos. Ei, o diabo lança flechas incendiadas para incendiar seus sentimentos e pensamentos. Levanta o escudo da fé para apagar esses dardos inflamados do maligno. Existe uma batalha espiritual? Sim, mas tem gente, eu já vi cada comédia. Eu já vi cada comédia na igreja. A igreja é fantástica. Como diria o Tiririca, é fantárdiga. É gente que... Eu desembainho a espada do Espírito. Eu visto, coloco sandália da preparação. Eu pego o escudo. Eu não tenho nada contra atos proféticos, mas isso não vai adiantar nada se você não aplicar nos relacionamentos. Não adianta você ficar lá, eu levanto a espada do Espírito, eu levanto o escudo da fé, eu não sei o quê, e xinga a sua esposa. Perdeu a batalha, filho. Você está sendo enganado, com todo carinho eu falo. Mas o Senhor está jogando luz nessas trevas. Levanta a espada, levanta o escudo, guerreia, sapateia, anda para um lado e para o outro. É intercessor, é profeta. Mas não relaciona com o outro. Perdeu. Não perdoa, perdeu. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Leia comigo aí, por favor. Capítulo 2, versículo 10 e 11. Olha bem. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. A palavra desígnio significa propósito, propósito de existência. Por que alguém ou alguma coisa existe? Então o que Paulo está falando é o seguinte: eu não ignoro que Satanás existe para quebrar os relacionamentos entre nós. E eu sei que se o relacionamento tiver quebrado, não tiver perdão, então Satanás tem vantagem. E eu não quero dar vantagem a Satanás. Então, junto com vocês, está todo mundo perdoado, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Agora, guarda essa frase, vai aparecer para você ler. Relacionamentos quebrados e falta de perdão colocam Satanás em vantagem. Para de dar vantagem para Satanás, filho, filha, amado. Para de pôr Satanás em vantagem. Entendeu? Aí o marido discute com a esposa, dorme um virado para cada lado. Um dia, 2, 3, um no sofá, outro na rede. Aí Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, e diz assim, ó, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, não é por motivo de briga, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes. Para quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência.
Aí a bagunça começa e a pessoa não entende por quê. Fica nervoso, dorme, um de cara feia para o outro. Satanás está no meio. Agora eu vou falar uma frase para você, eu vou falar, você vai discordar. Aí eu vou falar de novo, aí você vai discordar. Aí eu vou falar de novo, aí você vai pensar em estudar isso na sua casa. Aí você vai estudar e vai ver que eu estou certo. A frase é essa: nunca haverá discórdias sem interferência maligna. Nunca haverá discórdias sem interferência maligna. Ô pastor, não posso ter minha opinião, não? A opinião da carne vem da queda do homem lá no Éden. E o maligno está interferindo desde lá. Nunca haverá discórdia sem interferência maligna. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui já tiveram um momento profundo na presença de Deus? Sabe aquele momento onde a presença de Deus se manifesta? Deixa eu colocar isso melhor. Talvez quando você foi batizado no Espírito Santo. Sabe quando você é tão cheio do Espírito Santo? Talvez você está chorando, orando em línguas. Você foi ensopado pela presença do Espírito Santo. Quem já passou por isso? Você se lembra desse dia? Quando estava terminando aquele momento, você queria brigar com alguém? Você queria xingar alguém? Você queria bater em alguém? Não? Por quê? Porque essas coisas não condizem com o céu. Esses sentimentos ruins não condizem com a nova criatura. Agora, olha o que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, nos escreveu. Tiago capítulo 3, versículo 14 em diante. Lê comigo aí, por favor. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, deixa eu te explicar, eu gastei horas mesmo, sem exagero, estudando essa expressão, sentimento faccioso. Eu queria aprender com algumas pessoas que sabem mais dos originais, eu fui atrás de aprender. E é uma expressão muito antiga, depois essa expressão no grego, ela acabou virando a mesma expressão para partido político. Mas essa expressão significa mais ou menos isso aqui, ó. Eu estou certo. Eu estou certo. Entendeu? Eu estou certo. E você até começa a vender a ideia de que você está certo. Parece tão simples, mas tem um orgulho muito profundo aí. Muito profundo. Que não deixa a gente quebrantar. E olha lá. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Olha o que diz. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Leia alto para mim, por favor. Antes é terrena, animal e demoníaca. Meu Deus do céu! Existe uma pseudo-sabedoria que os homens têm vivido, têm sentido inveja amargurada, sentimento de que eu estou certo, e a Bíblia está dizendo, é demônio. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, ou seja, ela promove a paz. Indulgente, ou seja, eu deito no chão para o outro passar por cima e não sujar o pé. Tratável, que palavra bonita, tratável. Sabe o que é isso? Isso é o barro que não endureceu, ele está mole na mão do oleiro. Pode fazer o que o Senhor quiser, Senhor. Pode mudar o que o Senhor quiser, Senhor. Irmãos, eu quero ser útil no reino de Deus. Eu estou sempre falando com os meus pastores, com a minha liderança, como que eu posso ser útil, como que eu posso servir. Eu quero estar perto, eu quero estar servindo, eu quero ser útil no reino de Deus. Eu quero ser um barro molinho na mão do Senhor. Eu não quero endurecer nem na mão do Senhor. Eu quero ser tratável. A sabedoria do alto é plena de misericórdia, de bons frutos, ela é imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz.
Agora, o último texto que eu quero ler hoje, eu preguei uma série inteira sobre a vida de Saul no ano passado, que se chamou Angústia, Desconfiança e Medo, Relacionamentos que Destroem. Mas tem um texto muito chave, que é o texto de 1 Samuel, eu quero ler com você aí, 18:10. Olha o que diz esse texto. No dia seguinte, um espírito maligno, fala comigo, um espírito maligno. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve o quê? Fala comigo, uma crise de raiva. Fala de novo, uma crise de raiva. Você tem crise de raiva depois de ser cheio do Espírito Santo? Você tem crise de raiva depois de um tempo de oração? Você tem crise de raiva depois de estar ensopado da presença do Espírito Santo? Quando você está cheio de Jesus, você tem inveja, você tem mágoa. Quando você está cheio de Jesus, você tem raiva, você tem ira, você tem ódio. Quando você está cheio de Jesus, você tem falta de perdão e esse tipo de coisa. Jesus não põe isso em você. Quem põe? Quem põe? Quem põe? Está com medo de falar? É o diabo, Satanás. Eu te disse, não haverá discórdia sem interferência maligna. Irmãos, eu estou ficando assim, enlouquecido com essas coisas. Eu estou te falando, cada dia mais eu sinto que eu não sou desse planeta. Hoje eu estava em casa. Tive uma semana maravilhosa de descanso, que delícia. Vários irmãos da igreja lá na pousada da Barra, lá na pousada da Hilton. Ô delícia, acordava, o café estava posto. Tomava café, aí terminava o café, dormia de novo. Aí acordava, o almoço estava pronto. Aí almoçava, aí dormia de novo. Aí acordava, o café da tarde estava na mesa. Aí eu comia, aí dormia de novo. Aí, rapaz, pensa na coisa maravilhosa. Saí da pousada ontem, vários irmãos lá da igreja ficaram lá com a gente até, eu acho que quinta-feira. Ontem foram mais alguns irmãos lá, passaram a sexta-feira com a gente. Lindo, saí de lá, tirei o carro dentro da pousada e encostei o carro assim, perto da calçada, eu e minha família, oramos agradecendo a Deus. Eu estava com lágrima nos olhos. Obrigado, Senhor. Que tempo precioso, que privilégio. Não é gostoso? E hoje eu estava em casa lá, essa mensagem já estava pronta, então eu estava só relendo, vendo algumas coisas. De repente, eu fiquei bravo. Eu não tinha motivo nenhum. Eu estava deitado na minha cama, com o computador aberto, só lendo. E eu fiquei bravo. Assim, eu estava pronto para matar alguém. Entenda, nada aconteceu, nada. Minha esposa estava do meu lado. Ela não fazia ideia que eu sentia aquilo, naquela hora. Só que eu estou vivendo de um jeito, igual eu dei o exemplo do esconde-esconde. Está todo mundo escondido no escuro, aí de repente alguém acende a luz. Aqui fala liga a luz, né? No Ceará, né? Liga a luz, é? Alguém liga a luz. Abre a luz. Lá em Minas a gente acende a luz. E aí, de repente, fica claro e você vê todo mundo escondido. Eu estou vivendo assim agora, rapaz. Parece que ligar a luz, acender a luz ou abrir a luz. Eu estou vendo os capeta tudo. Então, na hora que aquele sentimento veio no meu coração, e você tem que vigiar isso. Ansiedade, raiva, ira, angústia, dados inflamados do maligno. Então, a minha esposa não entendeu nada, que ela estava do meu lado assim, estava tudo bem, ela não sabia o que estava acontecendo dentro de mim. De repente, eu levantei as duas mãos aos céus. E eu falei bem alto assim, bendito seja o Senhor, nosso Deus e Pai. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti. Desce do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança, variação, sombra de mudança. Tu és perfeito, tudo que é bom vem de Ti. Tudo que é maravilhoso vem de Ti. E eu te agradeço por isso, porque eu também sei de onde vem tudo que é ruim. Por isso eu te digo, Satanás, você e todos os seus sentimentos, vai embora agora que eu estou te vendo.
Eu estou te vendo. Vai embora. Em nome de Jesus. Eu estou mais ou menos assim, sabe que essa brincadeira de esconde-esconde? 1, 2, 3, diabo. Eu te peguei, cara. Eu estou te vendo aí. Você está entendendo? Eu estou te vendo aí. E aí você pega a mensagem da semana passada, a autoridade do crente. Lembra do cara vestido, fardado, que para na frente da carreta e faz assim? Ei, eu estou te vendo. Para. Qual o problema dos casamentos? Semana passada eu falei sobre Jesus expulsando Satanás de Pedro. Você lembra do apóstolo Pedro? Jesus falou que ele tinha que ir para a cruz, que ele tinha que morrer, que ele tinha que sofrer, né, que ele tinha que ser humilhado lá na cruz. Aí Pedro chamou Jesus e falou: Jesus, o senhor não pode fazer isso, não faça isso contigo mesmo, Jesus, faço não. Veja, Jesus podia ter coçado a cabeça e falado: Pedro, deixa eu te explicar, eu tenho que ir, cara, não tem jeito. Eu nasci para isso. Aí Pedro: não, Jesus, mas você está sendo muito radical, não precisa disso. Vamos conquistar Roma e vamos não sei o quê. Aí Jesus: Pedro, você não está entendendo, Pedro. Deixa eu te explicar. Eu tenho que ir para a cruz para perdoar seus pecados, Pedro. Você é pecador demais e tal. Jesus podia ter ficado horas se desgastando com Pedro. Mas Jesus sabia que não era Pedro. Então ele nem perdeu tempo, ele só falou: arreda, Satanás. E acabou a conversa. Você tem que parar com esse negócio. Por que você fez isso, minha esposa? Você fez isso, sabe que eu não gosto disso? Sabe que não sei o quê? Esse sentimento, manda esse capeta embora. Eu não estou brincando. Isso é demônio. Eu não estou brincando. Acende essa luz, liga essa luz. Como é que é o outro? Abre essa luz. E você vai ver um monte de capeta escondido atrás da cortina, atrás da planta, querendo gerar ira no seu coração para te afastar uns dos outros. Porque o dia que você, marido, trata a esposa com amargura, suas orações estão interrompidas. Porque o dia que você, meu amigo, deixa de tratar com amor, carinho, o irmão, deixa de conviver com o irmão, seu relacionamento quebrou aqui, quebrou aqui. E Satanás está tendo vitória. Tinha até ontem. Depois de hoje não tem mais. Vamos ficar de pé? O texto diz: um espírito maligno. Quando ele se apossou de Saul, Saul teve uma crise de raiva. Isso não vem de Deus. Espíritos malignos fazem isso. Traz esse menino aí que eu vou impor as mãos nele. Você está pronto para andar em vitória? Você acha que é normal ficar com raivinha um do outro? Você não está vendo seu ministério parado, não? Você não está vendo que quando você vai orar não acontece nada? Não vai acontecer mesmo, não. Tem que quebrantar. Pastor, não sei por que eu fiquei tão infrutífero. Ora, meu filho, quebrou com quem está do lado, quebrou, está quebrado. Tem que reconciliar, tem. Satanás perdeu a grande batalha da sua vida hoje. Tá bem?